pessoal, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, parada é a seguinte: daqui a pouquinho tem jogo no Vasco e você pode muito bem sim ir para São Januário e andar no seu dia a dia bem trajado com essas capinhas incríveis da Gol Case. Você comprando 2 capinhas, você leva 4 usando o nosso cupom promocional que tá passando aí na tela, GOVASCO. Você ganha frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Além dessas capinhas incríveis, várias outras capinhas que nós temos lá. Você tem uma linha exclusiva de produtos do Vasco que vão de garrafas térmicas, que você pode personalizar com o seu nome, carregador de celular, carregador portátil. E não é só iPhone, tá? São mais de 200 variedades de modelo de aparelho de celular. Para quem é torcedor de outros clubes e me acompanha, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras e por aí vai, também tem. Você é fã da Marvel, da Disney, de super-heróis? Tem também. Tem produto feminino, masculino. Então, ó, pega o nosso QR Code que tá aí ou o link do primeiro comentário fixado e usa o nosso cupom GOVASCO. Você vai estar ganhando frete grátis e um descontinho extra. Além disso, comprando 2 capinhas, leva 4. Gol Case, parceira do canal Futebolaço. Faça igual o Dieguinho e tire onda aí com seu celular por onde você andar, beleza? Bom, dito isso, galera, vamos agora aqui às prováveis escalações de Vasco da Gama e Coritiba. A bola rola daqui a pouquinho às 7 da noite. Segundo o GE, o Vasco vai ter 2 mudanças na escalação, comparando o jogo contra o Fluminense. Léo Jardim no gol, o Puma mantido na lateral, a zaga com o Medel e Léo. Na esquerda, Piton, e aí o tripé de meio-campistas mantido. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Mudança no ataque. O Peck ganha a vaga do Marlon Gomes, Rossi na outra ponta, no comando do ataque, Verrete. E o Maicon sai do time na zaga para a entrada do Medel. Segundo o GE, essa é a provável escalação do Vasco. Já o Coritiba deve ir a campo num 4-4-2 losango com alguns jogadores internacionais no time titular. É um Coritiba melhor, tá? Foi um time que foi reforçado recente, ainda não deu liga. Tem jogadores estreando, o próprio Slimani aí, argelino, jogador renomadíssimo, carreira internacional, vai para o seu segundo jogo com a camisa do Coxa. O time do Coxa é Gabriel no gol, Rainer na lateral direita, a zaga Kusevich e Thiago Dromboski, na lateral esquerda Jamerson, e aí um 4-4-2 losango. Primeiro volante, o Grego Samaris, também um jogador internacional, Andrei, cria da nossa base pela primeira vez jogando contra o Vasco na Colina Histórica, Sebastião Gomes com esse volante pela esquerda e Marcelino Moreno, camisa 10, bom jogador, também interessante, e 2 atacantes, o Robson jogando mais ali como segundo atacante, girando em volta do Slimani, tá? Esse é o provável time do Coritiba. Coritiba que não tem para a partida Luan Poli, Reinaldo, Jean Pedroso, Bruno Gomes e Bosquilha, tá? Todos esses machucados. E para vocês ficarem ligados, o Vasco tem vários jogadores pendurados, tá? Qualquer desses jogadores que eu citar aqui tomou amarelo, tá fora do jogo contra o América Mineiro. Léo Jardim, Robson, Paulinho, Praxedes, Matheus Carvalho, Figueiredo e Rayan. Dos jogadores titulares, Léo Jardim, Paulinho e Praxedes, com o Robson, que entrou várias vezes no time aí, são jogadores que são mais usados. O Matheus Carvalho está voltando de lesão, entrou contra o Fluminense. O Figueiredo não tem sido nem relacionado e o Rayan voltou para a equipe de baixo, tá? Gostam da provável escalação? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Agora, aproveitando que eu citei o Rayan, o Carlos Brasil, que ano passado foi o diretor executivo do time profissional e esse ano retornou para a base desde a contratação do Paulo Brax, deu uma entrevista à IG Sport e comentou algumas coisas importantes, dentre elas o Rayan. Segundo o Carlos Brasil, tem tudo para ser a maior venda da história do Vasco. Vamos aqui a algumas aspas do Carlos Brasil, tá? Ele vai falar sobre essa mudança, a formação de jogador na base, o que mudou com a chegada da 777, aspas para o Brasil.
A 777, assim como o Paulo, dá muita importância à formação e não poderia ser diferente. Eu acho que é uma realidade dos clubes brasileiros de um modo geral, ter uma base muito forte que forme de jogadores para ter um retorno técnico e financeiro. O que o clube possa, de alguma forma, não só ganhar dinheiro, mas economizar também. Uma folha salarial de 30 a 32 atletas é uma folha muito pesada. E, evidentemente, que os jogadores da base acabam tendo uma remuneração menor. É natural isso. Isso faz com que haja um equilíbrio, uma média salarial menor. Então, eu tenho parâmetros de formação que eu dou muita importância, como a metodologia implantada e filosofia. Acho que os clubes brasileiros em geral, não somente o Vasco, precisam melhorar a transição dos jogadores, para que não se percam tantos talentos como a gente perde no Brasil. A formação, desde 2018, tem como um parâmetro que a gente tinha que ser uma fábrica de talentos. Sai um jogador como o Andrei, tem que ter outro sendo preparado para o lugar dele. Hoje eu acho que o Lucas Eduardo é um jogador muito preparado para ocupar essa posição do Andrei. A gente nunca vai ter jogadores iguais, mas com qualificação para jogar no profissional do clube, como o Barros, que lá já está. E aí aqui ele cita uma parte muito interessante sobre a transição. E o Vasco moeu muito jogador nos últimos anos por jogar os moleques na fogueira. O Peck, por exemplo, foi acelerado a sua ida ao profissional. Ele tem 5 anos de profissional. Visivelmente, se você pega os primeiros anos, o Peck, hoje ele já é magrinho, mas está mais encorpado. O Peck parecia uma criança jogando no meio de adultos. Vamos aqui ao Brasil falando sobre transição. Afeta a transição. É muito melhor um time alinhado, um time adequado, um time que esteja performando no profissional. O menino entra dentro dessa realidade. Um dos grandes quesitos para a transição é o menino não ser o protagonista. Ele não pode ser protagonista. Ele não está preparado ainda para fazer a transição. Quem dirá para ser o protagonista, para resolver os problemas do clube. Quando as equipes estão em dificuldade financeira e na tabela, muitas vezes buscam o menino na base para ser a solução. E eles não são a solução. Evidentemente que você acaba queimando o ativo do clube. Não resolve o problema e ainda perde seu ativo, porque esse menino fica queimado junto com o time, que na realidade já sucumbiu. Eu tive muito cuidado com a transição do Andrei. Naquele ano, fomos eliminados na Copa do Brasil para a Juazeirense, gerando uma pressão muito grande sobre o elenco. No brasileiro, apesar de entendermos que a equipe estava melhorando, os resultados não estavam vindo. Muitas vezes o Zé Ricardo entrava na minha sala pedindo o Andrei. Eu dizia que ainda não era a hora. Eu estava pensando no ativo do clube. Talvez aquele não fosse o melhor momento. Porém, ele estava treinando tão bem que chegou uma hora que tinha que ser lançado. Ele acabou indo muito bem, ajudando muito no acesso. Interessante esse bastidor do Carlos Brasil, falando que o Zé Ricardo via o jogador treinando bem, queria utilizar, e ele ficava, não, segura, até que chegou num momento que não dava mais, o Andrei estava realmente muito bem nos treinamentos, e o Zé Ricardo precisou utilizá-lo, ele entrou e não saiu mais da equipe. E aqui, um depoimento interessante sobre o Ryan, que o Ramon Dias, inclusive, mandou de volta para a base. Aspas para o Brasil. Eu nunca gostei muito de enaltecer apenas um jogador. No caso do Ryan, eu vou falar, porque ele é especial. É um menino que sempre teve destaque nas categorias de base, em seleção brasileira e bateu no profissional com 16 anos. Eu acho que assim como todos os meninos, precisa ter paciência. O Ryan começou a transição dele muito cedo. Com 16 já experimentou o profissional. Ele tem que ter consciência que quando chegam lá, existe uma possibilidade de retorno para o sub-20. E eles precisam continuar trabalhando da mesma forma, porque é uma realidade diferente, evidente. Nós jogamos agora contra o Fluminense 2 jogos pela Copa do Brasil. E é evidente que todo mundo está olhando para o Ryan, porque é o mais conhecido. Sendo assim, há uma atenção maior. Mas muitos esquecem que o menino tem 17 anos. Então calma. Temos essa precocidade no Brasil, que atrapalha muito.
nem todos os jogadores são iguais, citando o Endrick, por exemplo, que está tendo dificuldade no profissional. E esse menino na base foi um absurdo. É jogador que eu falava que era de outro planeta. No entanto, está tendo dificuldade também no profissional. É natural por causa da idade, ele é muito menino. Ainda se depara com uma realidade totalmente diferente. Devemos ter paciência. O Ryan é um jogador realmente diferenciado, com muita qualidade e tem tudo para ser a maior venda do Vasco, por ser um grande destaque, dar retorno técnico e financeiro para o clube de um modo geral. Mas a gente tem que ter calma e aguardar o momento certo, tá? Então tá feito o registro aqui do Carlos Brasil. Para finalizar, gostaria de deixar com vocês aqui o mosaico, né, que está sendo preparado, um mosaico 3D, para ser colocado hoje na social. Que mosaico lindo, cara! Eu confesso que eu tô apaixonado pela imagem, né? Você tá vendo aí um fundo preto e branco com a cruz de malta bem gritante, a favela da Barreira do Vasco atrás, um torcedor do Vasco, né, com a camisa preta, né, e aí com a faixa Resistiremos, e a favela do Vasco bem atrás ali, a barreira. Tem uma frase embaixo que tá pequenininha, eu não tô conseguindo ler, tá? Então esse é o mosaico que vai ser preparado. Você que vai ver o jogo de social, você tem que entrar cedo, porque o mosaico sobe logo assim quando os times vão entrar em campo. Então se você estiver na social e se você tiver comprado seu bilhete de social e não tiver lá, o mosaico vai ficar furado. Então, por favor, a galera que é da social, um pouquinho mais de compromisso, entra mais cedo, dá umas 6h30, já entra, senta no seu lugar, pega ali, né, a sua cartolina, esqueci o nome daquele papel, tá tudo preparadinho, com muito carinho, para aí quando a galera começar a se levantar ali, ficar essa coisa linda e extraordinária, tá bom? Então é isso, galera, assim a gente encerra a nossa segunda edição e agora volto só direto da Colina Histórica, trazendo o nosso pós-jogo. Se Deus quiser, eu trago para vocês, tá? Se Deus quiser, a gente volta com a vitória do Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!